Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui, psicólogo que está querendo progredir bem mais na carreira. Espero que esteja gostando bem dos vídeos. Hoje eu quero falar uma coisa bem prática, bem do nosso dia a dia de psicoterapeuta, na hora que a gente tem que começar a atender alguém. Então vamos lá. Com certeza, em algum momento, você já passou ou está passando por algumas questões como essa. Quer dizer, como fazer uma primeira consulta que seja realmente efetiva, que realmente vai fazer uma diferença para que o paciente fique. Ou você pode estar sentindo que mesmo que as pessoas cheguem até você, elas por algum motivo não retornam, né? Não tem aquela aderência tão grande ao tratamento. Você imagina que você tem potencial, capacidade para atender muito bem uma pessoa, mas por algum motivo ela não continua, não vai na segunda sessão. Então vamos falar sobre a primeira consulta. A primeira consulta, ela é crucial num tratamento. Por quê? Primeiro ponto que você precisa saber. O que é mais efetivo dentro da terapia, o que vai causar uma diferença maior dentro da terapia é a relação entre terapeuta e paciente, né? As pesquisas já têm mostrado que a gente fica numa briga muito boba. Você já conhece meu método integrado? Se não, né, fique conhecendo, venha conversar comigo, acompanhe outros vídeos. Mas essa briga boba entre TCC, entre terapias psicodinâmicas, entre humanistas, existenciais e por aí vai, em um sempre querendo falar que é melhor do que o outro, as pesquisas mostram que não existe comprovação estatística que aprove isso. Então, a diferença é mínima em prol de uma ou de outra, dependendo do tratamento para depressão, ansiedade, mas no fundo elas não são estatisticamente significativas. Significa dizer o quê? A sua abordagem, em última instância, vai fazer uma diferença mínima no tratamento. O que vai fazer a diferença é a sua relação com o paciente. E aqui eu vou te apresentar como fazer isso de uma forma muito forte, muito consistente, para que a pessoa saia já se sentindo melhor, e ela saindo se sentindo melhor, ela adere mais ao tratamento, ok? Então vamos lá, vamos para a parte prática. Então, segundo ponto, entrando então no tratamento. Você tem que ter em mente que a pessoa, ao entrar no seu consultório, ela está com a expectativa de sair melhor do que ela chegou ali. Combinado? Não esqueça isso. A sua meta, em qualquer consulta, é que a pessoa se sinta melhor do que ela entrou. E não que ter ido até você, pago um dinheiro significativo, gasto um tempo considerável, tenha sido um desperdício. Então você tem que ter isso em mente. A pessoa tem que chegar melhor do que ela... tem que sair melhor do que ela chegou. Isso não quer dizer que ela vai estar hoje melhor do que ela estava ontem, mas naquela sessão, quando ela foi te encontrar, ela saiu dali se sentindo uma pessoa melhor. Então a pessoa chegou, sentou na sua frente. Ponto 1 que você precisa saber. Dados pessoais da pessoa. Qual que é o nome, idade, onde mora, situação sociocultural, econômica, para você entender de onde essa pessoa está falando. A princípio, você vai pegar essas informações, porque pode ser que você precise disso para fazer nota fiscal, você precise disso para fazer relatórios, você precise disso para algumas questões burocráticas, mas tem um outro ponto que ninguém vai te contar, que é o seguinte: você já imaginou se a pessoa está ali na sua frente e ela começa a esquecer o próprio nome, esquecer a data de nascimento, onde ela esteve, de onde ela está vindo, onde ela nasceu? Se ela começa a falar um discurso extremamente delirante sobre esses dados, sobre quem ela veio do céu, foi enviada divina, seja o que for. Então, já nas primeiras perguntas, você já pode ter um sinal muito claro sobre um quadro mais severo. Talvez você não consiga dizer qual quadro, talvez você não consiga, né, nesse quebra-cabeça que a gente tem inventado de ficar juntando a um DSM, um CID, onde que eu vou encaixar, se você estiver preocupado com isso, mas você já começa a ter um sinal de que você pode estar lidando com uma questão mais grave, que talvez nem seja psicológica, pode ser neurológica, inclusive. Tá?
ou outra questão de organismo, algum tipo de infecção, né, que pode levar a esse ponto. Então, tenha isso em mente, que saber os dados pessoais não é simplesmente uma questão burocrática, mas ali você também está tendo uma noção sobre alguma questão estrutural daquela pessoa, algum transtorno mais severo ou algum tipo de infecção ou lesão que a pessoa pode apresentar. Então, esse é o primeiro ponto ali de uma série que eu venho aqui apresentar. Segundo ponto aí dessa lista, né? Saber o histórico. Quando que essa situação começou? Quase ninguém pergunta. Às vezes a gente pergunta assim, me conta o histórico. Aí conta aquela história, né, lá do passado, de onde tudo surgiu, que é extremamente importante, extremamente necessário, não desconsidere isso nunca. E a pessoa vai trazendo de onde aquele sintoma, aquele problema veio acontecendo, foi surgindo, histórico com médico, com família e tudo. E ali a gente tem que ter um ouvido muito aguçado, para poder elencar pelo menos 3 problemas principais que a pessoa está te apresentando. Por quê? Em geral, pode ser que, dependendo se você está focando muito em um problema específico, em alguma sintomatologia que a pessoa está apresentando, esses 3 problemas vão te direcionar para o início do tratamento. E ali, quando você consegue fazer um resumo acurado, né, bem minucioso, falando assim, olha, percebi que você tem aqui 3 problemas, tal, tal e tal, a pessoa já vai achar, nossa, essa pessoa realmente está me compreendendo. Ela realmente está me entendendo. Então, quando você pegar o histórico, levante 3 problemas ali, faça sempre esse exercício, diante do histórico da pessoa, tente elencar 3 problemas e apresentar para ela. Porque aí, a pessoa vai falar, essa psicóloga, esse psicólogo, ela realmente está me escutando. Combinado? E aí, diante desses problemas, pergunta mais recentemente quando um deles aconteceu. Porque a partir de agora, você não está buscando mais o histórico da pessoa. Essa primeira parte que eu te falei, você está levando para o histórico. Agora você vai começar a intervir com a pessoa. Né? Então, depois de saber o histórico e tal, quando que esse problema surgiu? E aí, se você já conhece o modelo cognitivo, explique para a pessoa o modelo cognitivo. Explique para ela situação, pensamento, emoção, comportamento. Explique que é assim que funciona para todo mundo. E aí é o que a gente chama de psicoeducação. Você explicou para ela, ela vai falar, então é assim que funciona. E use o próprio exemplo dela, a própria situação que ela está te trazendo, use ela como uma referência para explicar. Porque sabe aquela coisa assim, você entendeu, você quer que desenhe? Desenha. O cérebro, ele é preguiçoso, ele precisa de explicações mais simplificadas. Então, se você consegue explicar isso e trazer isso para a vida da pessoa, mostrar como isso está acontecendo na vida dela, ela já vai te achar uma pessoa genial. Porque, além de você estar escutando, elencar os problemas, você ainda consegue explicar para ela de uma maneira simples como que a personalidade dela funciona, ela já vai te achar muito competente. Porque, olha, me escuta, está me explicando direitinho. E aí, você chega e intervém nesse pensamento. E você explica para ela, a gente vai intervir no pensamento. E você faz uma intervenção bem direcionada para esse pensamento. Você confronta esse pensamento dela. Confrontar não é negar o pensamento da pessoa. É usar as estratégias que a gente tem, as técnicas que existem, para poder confrontar esse pensamento. E aí, no meio, você já vai levando os insights que a pessoa for tendo, você já vai levantando esses insights, você já vai anotando, fazendo cartões de enfrentamento, já vai preparando ativações comportamentais, qualquer estratégia para a pessoa começar a movimentar. Então, ela confronta o pensamento, já sai com tarefas dali, então ele já funciona como uma maneira de você já preparar um plano de ação para a pessoa, né, sair de uma coisa prática. As pessoas gostam das coisas práticas, elas se sentem confiantes com isso. Então ela já vai ter melhorado o humor, sai com coisa prática, e aí é simples, é só resumir para a pessoa. Por que resumir é importante? Imagina você numa palestra, aí você assistiu ali 1 hora de palestra, 2 horas de palestra, aí você sai e alguém te pergunta, mas
Você gostou da palestra? Gostei. O que a pessoa falou? Ah, eu lembro de um ou outro ponto. Agora, imagina você numa palestra que ao final da palestra, eu vou fazer isso com você aqui, você vai perceber que ao final da palestra, a pessoa te resuma os pontos principais que ela te disse. A sua chance de lembrar depois e sentir a diferença, reforçar a diferença que veio depois, é muito maior. Então, faça o resumo de como que foi a consulta e sempre lembre de pedir um feedback. De saber o que a pessoa sentiu sobre aquilo. Até que seja para ela reforçar e falar, nossa, foi ótimo. Porque isso ela está falando para si mesma o quanto foi bom fazer a terapia. Então, isso quer dizer, você quer fazer uma primeira sessão que vai fazer muita diferença? A questão é essa. Ponto 1. Avalie bem a pessoa. Consiga elencar quais são os principais problemas que ela tem. Consiga ensinar para ela como funciona a própria forma dela de pensar. Confronte os pensamentos que ela está trazendo, que estão fazendo algum malefício. E, por fim, resuma para ela, quer dizer, crie algo prático para ela já exercitar em casa e resuma para ela tudo o que aconteceu. Que ela vai entender agora racionalmente como que o processo aconteceu e ela vai ter entrado de uma maneira e vai sair se sentindo melhor. Porque você não só avaliou ela, mas você já fez a intervenção para que ela se sinta mais saudável, né? Que ela se sinta mais confiante no tratamento. E aí, você pode ter certeza que seu paciente vai aderir ao tratamento e você vai ter a chance de poder exercer tudo aquilo que você tem aprendido, tudo aquilo que você aprendeu e com certeza vai se sentir uma psicóloga, um psicólogo mais efetivo, mais confiante, isso com o tempo. Pode ter parecido que tudo que eu ensinei aqui é muito para o primeiro momento, mas a partir do momento que você vai repetindo, anota tudo que eu fiz, volta o vídeo, anota com calma, tudo. À medida que você for repetindo isso vai entrando em você de alguma maneira. Você vai assimilando isso e depois vira natural. Já é o que eu faço todas as vezes que eu tenho um novo paciente. E espero que você tenha muitos novos pacientes também, que você consiga ajudar muitas pessoas, porque se você está aqui comigo, buscando aprender ainda mais, aprender mais sobre o método integrado, você é uma pessoa que com certeza está a fim de ajudar muitas pessoas, tá certo? Se gostou do vídeo, curte, compartilha com as pessoas e comente aí o que você achou dessa primeira sessão, tá certo? Um grande abraço e te vejo semana que vem. Tchau, tchau!